Bora lá então? Cara, chegamos no dia 15 já. Já estamos na metade aqui desse ciclo. E tá sentindo essa energia, cara? Você realmente é um batalhador. Eu imagino que o teu dia deve ter sido difícil hoje. E olha, é uma segunda-feira. E é um ótimo dia para você recomeçar a tua semana. Começar a pôr em prática as tuas metas, a tua carreira. Tudo que tu tá fazendo, um cursinho de inglês, qualquer coisa. Realmente é um ótimo dia para tu começar. Então, hoje no dia 15 a gente vai falar que o Jesus compreende a sua depressão e que fique bem claro que nas Escrituras não é um tratado de psiquiatria ou de psicologia, mas nas Escrituras existem histórias de personagens que viveram a depressão de modo proveniente. Então, vários homens de Deus, eles passaram por momentos depressivos. Então a gente vai ver aqui que o profeta Elias e o Jeremias, eles teve realmente a depressão. E que fique bem claro que muitos acreditam que por ser um cristão, denominadamente cristão, ou servir ao Senhor, acharem que nunca terá um pensamento de morte. Você pode ter esse pensamento sim, de fato. Não tem como você, não é só porque você está servindo o Senhor que você não vai ter esse tipo de pensamento. Pode acarretar o pensamento. Então, vários homens e mulheres usadas pelo pai tiveram a depressão, não com esse nome depressão, que foi um nome denominado muito depois das escrituras, mas de fato apresentavam esse quadro clínico. Então a gente vai ver que o profeta Elias, no Antigo Testamento, ele foi o profeta que mais realizou. Ninguém realizou tantos milagres quanto ele. E ele foi um profeta muito respeitado e depois que ele foi ameaçado de morte, ele se senta debaixo de uma árvore e ele começa a ter pensamentos suicidas e ele pede a Deus que realmente o levasse. Depois você pode estar aprofundando um pouco nessa história, estou contando de modo resumidamente. Então, esse relato de Elias é importante porque ele é uma amostra que muitos cristãos experimentam a intenção suicida de fato, que é algo realmente perigoso. Se você acontece isso, você precisa procurar ajuda com o Senhor também e seja de modo terapêutico também, porque a gente viu que Jesus ele sabe separar as condições biológicas, emocionais e espirituais. E isso nenhum profissional vai realmente saber fazer essa segregação. Você precisa estar fazendo todo esse protocolo de acompanhamento aqui. Então, muitos com experiências com Deus passaram por depressão. Então, você pode passar também. É muito tranquilo. Isso, não que seja tão tranquilo assim, mas se realmente essas pessoas que pensaram, né, tomado pela depressão, pensou em desistir e se manifestaram isso com o Criador. Então, realmente pode acontecer isso na tua caminhada cristã. Então, o testemunho de Elias, ele joga na terra muitos ensinamentos errados, que é visto na igreja sobre a depressão, infelizmente, mas que fique mencionado aqui. Então, talvez você tenha escutado que muitas vezes você não tem fé e que não ora o suficiente e que está em pecado, você nunca vai ter uma experiência real com Deus. A Bíblia ela não colabora com esse diagnóstico. Então a depressão ela faz com que você sinta vários sentimentos, seja frustração, uma baixa autoestima,
um isolamento social, uma angústia, um medo. Então, Elias, ele viveu tudo isso. Ele foi tomado pelo medo, sentimento de solidão, ele se achou inútil. Ele disse que não era melhor do que os seus antepassados e pediu para que o Senhor o levasse. Então, embora ele seja esse super-homem, digamos assim, ele acabou se tomando realmente por uma depressão e com pensamentos suicidas. Então, de fato, pode acontecer isso na tua caminhada, cara. E outro relato marcante é do profeta Jeremias, que dizem que ele é o profeta chorão, pelo fato que ele escrevia sobre as suas angústias, e por isso que ele é chamado de profeta chorão. E ele também foi um profeta muito resiliente, que ele viveu a sua fé de fato, o limite. Ele sempre foi ousado e persistente. E ele entregou de fato a sua profecia de Deus ao povo. Realmente ele fez isso. Mas houve um momento em que ele pensou em desistir e ele também pediu a sua própria morte. Então, mesmo ele tendo essas condições que Deus proporcionou a ele realmente se entrou nesse quadro clínico de depressão. Então, a depressão ela pode fazer que você queira desistir do teu ministério também. E, e isso existe com Jó, com Davi e entre outros também. Então, ainda que se vissem a Deus, eles passaram por crises emocionais, sintomas depressivos. Então, é muito provável que se eles fossem entrevistados por um psiquiatra, eles apresentariam o diagnóstico da depressão. Embora esse nome depressão não esteja mencionado na Bíblia, mas eles apresentaram. E a gente vai ver aqui o critério de diagnóstico de depressão que o livro traz, que é o DMSV, que ele disponibiliza 9 critérios para caracterizar um episódio de depressão, dos quais a pessoa ela deve ter pelo menos 5. Então, o paciente ele precisa apresentar esses sintomas por pelo menos 2 semanas. E um desses 5 sintomas, obrigatoriamente precisa ser o humor deprimido ou a perda do interesse ou prazer. Então, um desses 5, obrigatoriamente, precisa ser o humor deprimido e a perda por prazer. Então, vou falar 9 critérios e o paciente com esse quadro clínico de depressão, ele precisa apresentar 5 e dos 2 obrigatoriamente. Então, o primeiro é o grande humor deprimido. Então, é aquele humor que a pessoa se sente triste, vazia, sem esperança nenhuma durante o dia. E isso em adolescente ou criança pode ser um humor irritável, brutal. É aquela pessoa mesmo que parece chorosa mesmo, digamos assim. E o segundo ponto é que é aquela grande diminuição de interesse e de prazer que a pessoa realmente tem da vida e aquela atividade que ela gostava de praticar todo dia, ela perde realmente o interesse do nada, a vontade daquilo. Então, isso também vai de acordo de modo subjetivo, obviamente, e da observação, né? Mas fica essa parte. E o 3 é uma perda do ganho do seu peso, né? De acordo, sem estar fazendo uma dieta. Então, se você tem uma mudança de mais de 5% em menos de um mês, redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Então, eu tenho 70 quilos, 5% de 70 quilos é 3,5. Então, se eu tenho essa variação em menos de um mês, sem estar fazendo a dieta, isso já é um dos sintomas. 4, insônia ou hipersônia quase diária.
5, agitação ou retardo psicomotor da tua coordenação motora, e psico que vai fazer tu fazer essa resposta motora quase todos os dias. Então você pode ter um retardo psicomotor ou a agitação. 6, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, que está um pouco relacionado com a falta de interesse. Você vai perder o prazer realmente e vai ocasionar a perda de energia. 7, sentimentos de inutilidade, ou a culpa excessiva ou inapropriada. Então, ou a culpa por estar doente, existem esses fatos, eu já vi pessoalmente. Então, e o 8, capacidade diminuída de pensar, de concentrar, ou indecisão quase todos os dias. Isso pode ser subjetivo ou pode ser observado, feito por outra pessoa, tá? Esse 8. E o 9 é pensamentos recorrentes de morte. Não somente o medo de morrer, a intenção suicida, sem um plano específico. A tentativa de suicídio é um plano específico para cometer o suicídio. Então, alguns são 9 critérios que a pessoa pode apresentar e não são ligados diretamente às classificações diagnósticas, que são irritabilidade, esquecimento, ansiedade, baixa autoestima. Então, precisamos entender que como significa os sintomas depressivos, né? Entender melhor de fato como funciona isso. E que fique bem claro que tristeza não é depressão, a tristeza. A tristeza é um sentimento que ela vai possibilitar adequadamente as nossas decisões importantes. E com isso a gente vai ter um ensinamento sobre determinada condição que a gente passou, que gerou esse sentimento de tristeza, que vai gerar um ensinamento ou um aprendizado na nossa vida, nas nossas carreiras e para tudo. Então, momento triste ou depressivo não podemos afirmar que toda tristeza é um pecado. Então, não há apenas tristeza, mas há um conjunto de indicativos associados a esse conjunto. Então, nem toda tristeza é depressão. Existe a tristeza persistente, de fato, que isso é imprescindível no diagnóstico. Obviamente tem que ter, de fato. Então, poucos dias de tristeza pode ocorrer na tua vida normal, mas a tristeza da depressão ela é de modo desproporcional mesmo. Ela é duradoura, ela é intensa, ela passa por maior parte das horas, ela é incontrolável de fato. Mas alguns tipos de depressão no lugar do humor triste é o humor irritado, que tem menos relação com as pessoas próximas, a perda do prazer. Você realmente fica chato ou incapaz de ser realizado ou desinteressado mesmo. E isso acontece de modo frequentemente. E também a depressão. Há outro caso também que é comum você estar sem energia e sem uma disposição. Então, isso também é normal. E principalmente nessa minha geração, essas gerações que vêm aí, querem buscar o alto desempenho, né? Então a gente vê uma pessoa que sai da escola, passa em medicina, uma pessoa nova que passou como auditor fiscal, passa naquele concurso. Você vê a rotina daquela pessoa e tudo mais, você busca aquela rotina, você não tem mais lazer, não tem mais o seu hobby ali. Óbvio que você precisa descartar coisas do teu estudo para estar priorizando, ou descartar coisas da tua rotina, né, de curtição para priorizar o teu estudo,
mas você acaba não saindo, não vendo ninguém, e isso vai te adoecendo. Então, você vai sentir o teu corpo preso e pesado, e você não vai ter nem o teu alto desempenho, que estudando um pouco menos, talvez você teria mais esse rendimento. Então a gente vê muita coisa que a nossa identidade pode acontecer, e um cristão com depressão ele pode perder progressivamente a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir para a igreja, né? E o que acontece muito na nossa identidade é que a gente faz autos perguntas como Deus me abandonou, ou não tem mais solução para mim, ou não consigo ter fé. E isso é normal, perpacitar nas nossas memórias mesmo. Os profetas que a gente falou que aconteceram isso com eles. Então, a causa da depressão ela acontece por diversos fatores. Então, pode ser genético, pode ser patológico, pode ser ambiental, inflamatório, pode ser espiritual. Então, esta é uma opinião pessoal também. Então, devemos compreender que nem sempre é possível identificar esse fator predominante no indivíduo. Então, não há como fazer realmente esse prognóstico, só realmente Jesus fazer esse prognóstico de modo certeiro, digamos assim. Então, mesmo que você tenha sua ajuda profissional, saiba que existe essa soma de fatores. E a depressão também pode ser genética. Mas, de modo aqui, fechando tudo, então, como Jesus ele te atenderia como um cristão depressivo hoje? Como é que ele faria? Primeiro, a gente precisa compreender que o Senhor, ele sabe o que é sentir uma tristeza profunda. Ele sentiu a solidão, ele foi levado ao limite da tristeza dele quando ele foi crucificado. E que fique bem claro que tristeza não é pecado, porque Jesus não pecou, logo, tristeza não é pecado. E Jesus ele sabia que seria separado do Pai Celestial em alguns momentos. Então, ele sabia que sofreria o peso do pecado de toda a humanidade. E a cruz realmente foi aquele lugar da solidão. Então, todos aqueles que viam um episódio de depressivo, eles deveriam compreender que o Salvador da humanidade sabe o que é sentir a tristeza. Até mesmo as mais profundas. E a gente já viu aqui em outros capítulos que o Senhor realmente ele sabe como é que a gente se sente de fato. Mesmo com essa tristeza, isso vai fazer parte da gente. Então é óbvio que nunca sentiremos a tristeza que o Senhor experimentou antes da crucificação. Então, uma pessoa deprimida que se aproxima ao filho, né, ela compreende as dores sem nenhum tipo de julgamento e acolhe essa pessoa e demonstra compaixão. Então, logo, desse modo, você não pode dizer a uma pessoa deprimida que você não crê no Senhor porque ela está triste, ou que essa pessoa está em pecado, ou, ou dizer que aquela pessoa é fraca porque ela está persistindo naquele tipo de pensamento, embora você de fato esteja querendo realmente ajudar aquela pessoa com a palavra do Senhor, mas com essas perguntas prontas, digamos assim, você vai piorar o quadro daquela pessoa, mesmo que no teu coração você queira ajudar, na tua concepção você esteja fazendo métodos de ajudar aquela pessoa, mas de fato você não estará ajudando. Então, não pense que o Criador ele está distante de você. Nada separará o amor de Deus de você.
Deus é maravilhoso. Então, ele levou a cruz, a culpa de todo a relação e o pecado, os sofrimentos humanos, de fato. Então, mesmo que se você, em um momento da tua vida que já passou, que esteja acontecendo, que pode acontecer com você, pode chegar um momento que realmente Deus, você possa pensar mesmo que Deus te abandonou, mas saiba que Ele continua nos amando e Ele consegue compreender todas as nossas aflições, porque realmente Ele sofreu. Ele sentiu essa tristeza profunda que ninguém realmente vai sentir o que ele sentiu. Então fica aqui a reflexão. Jesus sabe o que é sentir essa tristeza extrema. E fica aqui um versículo para todo mundo meditar. Mateus 11, versículo 28, que diz que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o descanso a vocês. Muito obrigado por estar me acompanhando até aqui nessa jornada. Eu fico feliz. Você é muito forte. Parabéns mesmo, de fato. Eu te agradeço. E falo isso a mim mesmo, que daqui a um ano eu posso estar vendo esse vídeo aqui. Então, parabéns, Alan. Você também. Então, fique com Deus.